Fala galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo fazendo a continuação da calculadora do IMC. Já peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo aí para dar uma força e compartilhe. Então vamos lá. Na aula passada a gente parou aqui no edit da altura, onde a gente utiliza esse slider aqui para poder movimentar os valores que estão dentro dele. E a gente, no final da aula passada, a gente implementou o block para poder atualizar dinamicamente sem ter que atualizar a tela inteira, né? Sem usar o set state. Então aqui no widget altura, só para a gente recapitular, o slider vol, e aqui a gente calc block, a gente adiciona a altura, que é passado e recebido na altura aqui pelo block. No string builder que a gente criou aqui, então ele dá um alt aqui no string, sai o snapshot e a gente passa o snapshot na altura. Então agora a gente vai continuar fazendo a idade e o peso. Então vamos lá. Aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu vou criar a função que vai retornar o widget do peso e da idade. Então aqui eu vou passar o contexto da tela. Passar a tela, que é a variável que eu estou utilizando para fazer os cálculos, para deixar dinâmico. Lembrando que se eu deixasse o valor direto aqui no padding, de 35 ou 40, ele pode ficar grande demais ou pequeno demais, conforme seja a tela do celular. Então aqui eu passo o snapshot, data, que é o conteúdo, né, o data, e idade. E também estou passando o peso. Como a gente lembra aqui então na calculadora, a gente instanciou aqui um JSON, né? A gente iniciou um JSON aqui com altura, idade, peso e o gênero. Essas são definidas por padrão, assim que inicia no construtor. Depois que é iniciado, a gente vai alterando aqui com o add altura e altera o gênero. Então, vamos criar essa função aqui. Peso e idade. Receber contexto. Tela e utilidade do double de peso. Aqui, né, posso nomear, né, build context, que eu sei que é um contexto. O tela aqui também, mas eu que é um double. Já estou passando para a tela. Então aqui precisamos retornar. Então aqui eu criei uma linha. Nessa linha estaremos deixando space around, né? Porque ele vai deixar proporcional ao espaçamento. E o children, eu estou colocando o container soma. Pode ver que está repetido. Em um deles eu estou passando o valor 1, o outro valor 2. E um eu passo o peso e outro passo a idade. Bom, eu vou mostrar para vocês, mas aqui eu criei o mesmo método, porque através desse mesmo método eu vou acabar economizando código. Em vez de eu criar dois containers, né, contando um container de idade e um container de peso, é mais fácil eu criar o mesmo para poder fazer reaproveitamento de código. Eu vou mostrar para vocês aqui abaixo, vocês já vão estar entendendo. Então aqui o container soma, vai receber contexto, tela, ação e valor. E eu deixei como var para ficar aberto aqui o valor, que vai vir o peso e a idade, né? Lembrando que você pode adicionar variáveis como var, e ela vai receber o que vier da classe, né? Ou do método que você definir. Não necessariamente você precisa tipar a variável como é no Java. No Java você tem que tipar obrigatoriamente a variável, que eu consigo deixar ela mais dinâmica como no JavaScript, né? Então aqui, né, vamos setar o título. Eu faço da seguinte maneira: se a ação for igual a 1, que nem a gente passa nesse primeiro exemplo, eu vou retornar o peso, o título peso. Se a ação for igual a 2, eu vou retornar o título idade. E o subtítulo eu vou estar utilizando o valor .toString, que vai ser o peso ou a idade. Vocês já vão estar entendendo que quando eu atualizar. Então lembrando que esse é o operador ternário. Faço a condição aqui de if, ação igual a 1, retorne a primeira. Caso contrário, retorne a segunda.
Então, vamos dar um return no container. Lembrando que é o método widget, eu preciso retornar um widget. Aqui em cima eu posso, né, com o meu método normal, eu posso adicionar as funções que me acharem interessante. Aqui eu já estou adicionando um padding, né? Eu estou pegando a tela que eu estou passando e colocando 4% da tela. Esse cálculo aqui, para quem não souber, você pega, por exemplo, eu quero 4%. Pega 4 dividido por 100 e ele vai te dar em casas decimais. Então sabe que é 0,04 que você precisa dividir, né? Ou multiplicar, no caso. Que poderia ser assim também. Box Decoration, que é a decoração que eu vou estar utilizando para mexer no container. Da mesma forma que eu mexi aqui para deixar colorido azul, eu vou estar colocando a cor Amber, que é esse amarelado, e o Border Radius 10, Radius circular, porque ele vai deixar essa borda mais suave, né? Então vamos retornar o child no column, porque eu quero um item embaixo do outro. Quero variável text. Aqui eu vou fazer voltar o título. O text style, eu vou deixar a cor preto. Então eu atualizei para que a gente já possa ter a noção, né? Como eu adicionei o título e o subtítulo. E são dois containers que eu estou chamando aqui, né? Aqui é uma linha, então fica um container do lado do outro. E como é main access space around, ele acaba ficando assim. Proporcional no espaçamento. Então, como a ação é 1, ele está virando peso, né? Me retorna o peso. Como a ação é 2 aqui, ele está me retornando a idade. E também, né? Se o subtítulo eu estou passando no valor. Então, quando eu já passo o peso, já passa a idade e já vem proporcional. Então, já tomei aqui para poder agilizar, já adicionei os botões. Bom, para a gente entender, né? Como aqui eu adicionei o texto, o peso e o texto do subtítulo, que seria o valor, por ser uma coluna, está um embaixo do outro. Então, como eu quero na coluna de baixo um item do lado do outro, eu preciso adicionar uma linha. Então, nessa linha, tudo que eu preciso fazer é adicionar a linha e no children eu vou adicionar o icon button. O icon button eu posso definir aqui o icon como o tipo do ícone que eu quero, né? Se eu visse aqui e trocasse para outro, por exemplo, esse aqui, salvar, ó, ele já faz a alteração do ícone. Eu não defini a cor dele, então ele acabou pegando por padrão essa cor meio preto aqui no fundo, esse fundo amarelo, né? E note que como eu altero um, ele já altera os dois, porque eu estou utilizando o mesmo. Então isso é aproveitamento de código. Se eu precisasse fazer uma alteração em mais ícones, por exemplo, eu poderia deixar todos na mesma função, e assim eu acabaria ganhando tempo. Então, como eu recebo a ação, aqui eu estou fazendo da seguinte forma. Se a ação for 1, eu vou criar um método chamado altera peso. E eu vou reduzir 1, porque ele vai estar reduzindo. No icon button tem a função onPressed, né? Então eu posso fazer no pressionado essa chamativa aqui. Vamos fazer um reduzir peso. Cada vez que eu apertar nesse botão, cada vez que aqui ele vai aumentar. Reduzir idade. Então, pressionando aqui, reduz o peso, pressionando aqui, reduz a idade. Tudo por causa da ação. Se a ação for igual a 1, porque é peso. Se não for 1, né, que no caso é 2, vai ser idade. E a mesma coisa eu vou fazer aqui também. Aqui no botão Add Circle, né, eu vou checar e vou fazer aumentar o peso. Aqui vai ser aumentar a idade. Então vamos testar aqui.
aumentar o peso, aumentar idade. Reduzir idade, reduzir peso. Então está funcionando. Agora vamos implementar na calculadora Block a nossa função para alterar o peso e a idade. Então lembrando, o altera gênero, que eu fiz aqui para clicar também, e altera altura, também está alterando a altura, eu faço da mesma forma aqui com altera peso. Eu vou pegar o peso, que eu vou passar na função, toda vez que eu clicar no peso, e eu vou utilizar nesse JSON, mas eu vou manter os valores que já estão setados, né? Ou seja, eu repito os valores, e no peso eu vou repetir o valor do peso, mais o peso que eu chamei. Então aqui ele vai fazer a alteração. Vamos fazer um teste. Vamos deixar no mais e no menos. Então aqui agora no peso. Está aumentando o peso. Na idade. Bom, a idade eu não implementei ainda, mas o peso ele também reduz. Bom, vamos então revisar como é que ele está alterando. Se a gente voltar aqui em cima no título, que é onde está o valor. Quando eu pressiono mais, ele vai receber esse título lá da função de fora. Esse título é o valor. Então, lembrando, vamos subir mais um pouco aqui na função. Esse valor aqui eu estou passando ele aqui, que eu passo a idade e passo o peso. E eu passo na função peso e idade. Então, esses são os valores que entram aqui. E esse peso e idade eu recebo lá do Stream Builder. Então, eu recebo aqui. Quando eu pego a função peso e idade, eu passo o contexto, passo a tela e eu passo a idade que vem direto do bloco e passo o peso que vem lá do bloco. E para confirmar aqui, para vocês lembrarem de novo, quando eu chamo calc block altera peso, eu estou alterando já, estou adicionando aqui no bloco. Toda vez que eu aperto em calc.add, ele vai adicionar, ele vai alterar os valores da calculadora que está dentro desse bloco. Que é o sync, né, do nosso behavior subject. Ou seja, aqui eu faço o adicionamento, a entrada dos valores, e o string eu faço a saída dos valores. Então, perfeito, aqui está funcionando. Vamos fazer o mesmo para a idade. Então é simples, eu vou fazer a mesma informação aqui, só vou alterar para a idade. Então, altera a idade, vai receber a idade e vai somar a idade. E vai também substituir o valor lá da calculadora para poder atualizar. E vou adicionar dentro do bloco para poder atualizar na tela. Então, vamos comentar esses métodos. E aqui a idade também já passa a funcionar. Bom, eu só não gostei desse espaçamento aqui, né? Tá muito grudado. Vamos adicionar um padding. Aqui eu vou copiar esse padding aqui e vamos por embaixo. Aí, ó, já ficou mais proporcional. Agora eu quero fazer é adicionar um botão para a gente calcular o MSE, para que ele já retorne correto. Então aqui eu vou criar a função btn cálculo, que vai receber o contexto e a tela para eu poder definir os tamanhos, né? Aqui eu vou copiar o espaçamento, eu vou deixar aqui 5. Agora vamos lá embaixo criar essa função de cálculo. Então ele já recebe, vai retornar um widget, aqui já recebe build context e double tela. Vamos retornar um raised button. Lembrando que no raised button o child tem que ser um text, então vai calcular. Color. Vamos deixar uma cor próxima.
Então já está aparecendo o botão. E eu vou adicionar aqui para ele ficar tamanho inteiro, né? Lembrando, Alt Enter eu consigo dar a opção aqui de Wrap with a New Widget. Então ele já facilita para mim. Então vou adicionar o Size de Box. No Double eu vou adicionar Double.Infinity. Porque eu quero que ele fique com a largura inteira. Então eu preciso adicionar um padding, né? Vamos fazer aqui add insert all, fazer tela vezes 4%. Vamos deixar outra cor aqui. Aqui no onPressed. Então, ao pressionar aqui no BTN calcular, já dá a opção pra gente. Vamos aumentar a fonte também. Aí, acredito que assim está bom. Agora, nessa função do calcular, eu quero adicionar um novo dialog aqui para que apareça a informação de forma dinâmica. Então vamos criar aqui primeiro a função do dialog, né? Então, para a gente já ir ganhando tempo, eu criei o alert dialog. É um widget, ele vai retornar, recebe o contexto e vai receber a análise, né? A análise eu vou estar repassando para vocês. O que acontece? Aqui eu preciso passar o contexto, né? É o show dialog. Aqui eu não preciso retornar widget. Eu vou passar contexto. Eu vou deixar barrel dismissible true para quando eu clicar fora da tela, ele fechar sozinho, né? Eu não precisar pressionar o botão para fechar. E essa função aqui, ela recebe um builder. Esse builder tem que receber o contexto. Então, builder, contexto. E dentro desse contexto, ele precisa retornar um alert dialog. O título, né, a gente pode fazer da forma que a gente achar mais interessante, né? Eu acabei colocando aqui um container, porque ele recebe um widget, ele volta um widget. Então eu posso criar um container. Nesse container já tem as propriedades do container. E eu criei um child com análise título, que eu vou estar retornando de maneira dinâmica lá da classe calculadora block. Controller. Da calculadora controller. Então, descendo aqui, tem o content, esse é o conteúdo, né? Eu criei aqui já nomeei o método conteúdo que eu vou passar a análise e a gente já vai estar refazendo essa parte. E dentro dos actions, todo o alert dialog tem a propriedade de actions que são os botões. Então, aqui eu criei um flat button com o texto entendido. E eu já estarei mostrando aqui na prática. Então, vamos primeiro criar esse conteúdo aqui esse conteúdo aqui. Então, aqui o conteúdo que eu criei, ele vai receber um single child scroll view. Ele vai ser exibido no corpo do dialog. Aqui é um list body. Nada mais do que uma lista, né? Então eu vou fazer os tildes, elas aqui vai ser a interpretação da análise, né? Porque eu vou calcular o índice de massa corporal e retornar uma análise, né? Aqui, tela tamanho. Eu criei a tela tamanho, na verdade eu estava sempre passando pelas funções, mas eu poderia ter criado essa tela fora do método build para poder ser acessável por todas as classes. Eu já vou fazer essa parte então. Vamos aqui só instanciar então alert dialog aqui. Toda vez que apertar no calcular, ele vai chamar essa função. Passando context, passando a análise que eu já estarei mostrando para vocês. Vamos só resolver esse aqui do tela tamanho. Então aqui eu posso criar fora do método build aqui, eu vou criar double tela tamanho. Sempre que passar pelo build eu vou chamar tela tamanho
igual a tela. Então aqui ele já vai estar passando a tela para a tela tamanho. E aqui some o nosso erro. Então, o padding, né, top, né, para deixar o espaçamento da análise para o ícone que eu quero mostrar. O ícone também será padrão. Então aqui vamos criar a função para calcular e retornar uma análise. Então aqui a função de calcular MC vai retornar um map, ou seja, é um array de chave e valor. Ele vai retornar a informação em string e vai me retornar o conteúdo, que será dinâmico. É como se fosse um JSON, na verdade. É um JSON, bem dizendo. Aqui então eu vou criar o double índice de massa corporal, que ele vai receber a calculadora, né? Que já estão os valores pré-definidos, o peso da calculadora, e vai elevar ao quadrado, que é o pol, o peso divididos por 100. Vai elevar a 2, né? Que é o quadrado. Desse cálculo aqui ele vai estar, é o MC, né? E eu vou criar um método que ele vai fazer análise desse MC para me informar informações sobre o peso. E também para me retornar a interpretação. Para a gente saber se o cálculo deu 25 é acima ou é abaixo do natural, né? E aqui eu estou criando um JSON com uma análise, que é um map. Então é chave e valor. Vai retornar o título, né? Que é informações sobre o peso e interpretação do peso. E eu quero também mostrar qual é o IMC para a pessoa poder saber qual que é, como está a sua saúde. E eu vou aqui estar passando um ícone, que eu já estarei mostrando para vocês. E vou retornar essa análise. Então vamos primeiro criar esse método. Aqui o método análise do IMC. Eu vou receber, né, o IMC. Se o IMC for maior que 25, igual ou maior que 25, eu estou retornando um ícone. Esse ícone dissatisfied, que é um ícone de, como a gente pode ver aqui na carinha, de infeliz, né? Não está satisfeito. E vai retornar a mensagem sobrepeso. Então vou setar o ícone e vou retornar sobrepeso. Se for maior que 18.5, então vai retornar o ícone de satisfeito e a mensagem normal. Então, se for abaixo de 18,5, significa que a pessoa está desnutrida. Então, vai ser também o ícone de dessatisfeito, né? E vai retornar desnutrição. Esse ícone, para quem não lembra, eu setei aqui no começo da classe, ó, o ícone data, porque eu vou estar utilizando de maneira dinâmica para atualizar o da tela. Então aqui vamos criar interpretar resultado. Então aqui, interpretação do resultado. Se o índice for maior ou igual a 25, eu vou retornar a mensagem: você possui um peso maior do que o normal para o seu corpo. Tente se exercitar mais. Se for maior que 18, né? Vai retornar que o peso está normal. Se for menor, vai retornar que precisa se alimentar mais. Então vamos recapitular. Infopeso retorna análise e interpretação retorna a interpretação. Aqui estou setando na JSON. E também o ícone. Isso é importante para a gente estar utilizando no main. Então vamos voltar para o main. E aqui no botão btn calcular, ele estará me retornando a análise. Essa análise que eu vou criar aqui é calcblock.análise MC. Perdão, ponto calcular IMC. Porque aqui o calcular IMC ele estará me retornando a análise aqui. E essa análise eu estarei buscando o título, conforme eu setei aqui o título. Eu estarei passando análise para o conteúdo. Nesse conteúdo da interpretação estarei exibindo qual é o IMC e o ícone que eu defini, que é o ícone data aqui. Então ao salvar, vamos setar aqui um peso de 1,85, vamos supor que a pessoa tenha 70 quilos.
E a idade, como a gente viu, a idade não entra no cálculo, mas ele, para fins de interação com o usuário, acaba ficando interessante, nem o gênero. Então, quando eu pressiono calcular, ó, normal, você tem um peso normal para o seu corpo. O IMC é 21. Se for 55 quilos, ó, já retornou um IMC de 17. Então, tem um corpo com um peso abaixo do normal. E a cara também, o ícone já está mudando de maneira dinâmica. Bom, para a gente ver aqui como eu construí esse widget, no Show Dialog, eu tenho o Alert Dialog. O Title, eu deixei com um espaçamento de 15. Se eu tivesse retirado esse espaçamento, ó, como vocês podem ver aqui, ó, ele fica menor. Se eu tivesse tirado a cor preta, como o texto está branco, não estaria aparecendo. Então, dentro do Title, como retorna um widget, a gente pode estar trabalhando esse layout de maneira que a gente bem entender. Eu deixei centralizado também, né, para que ele fique no meio. Se eu tirasse esse center, ele vai ficar para a esquerda aqui, né, com o 15 do padding. Lembrando que aqui eu também poderia utilizar tela tamanho vezes 0,3. Aí eu fecho e abro, ele já mostra o espaçamento novo. E aqui no conteúdo, né, que é essa parte abaixo do título. Então um list body, né, que é como se fosse uma coluna, mas de maneira dinâmica, ele não ocupa todo o espaço da tela. Se eu adicionasse uma column aqui, provavelmente ele ia subir de cima a abaixo da tela e ficaria espação em branco embaixo. Então a interpretação que é o texto, que eu deixei no tamanho tanto, a tela, né? E eu deixei um espaço de 0,5% do tamanho da tela aqui. E um container que eu criei para deixar embaixo, para deixar a cor como Ember, que é esse amarelo, e o child, que é o texto. E embaixo da linha o ícone, do tamanho, né? De 3%, se eu deixasse 5%, por exemplo. 50% na verdade, né? Ficaria muito grande. Ó, também fica bacana. Então se eu aumentar aqui um pouco o peso, né? Vamos ver. E como é que é o sobrepeso, né? Se eu reduzir a altura e aumentar o peso, a pessoa está em sobrepeso. Mas eu acho que fica melhor com 30. Ou 40%. Bom, galera, o exemplo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei agilizar um pouco aí para não perder muito tempo, né? Tentando mostrando mais os códigos prontos e explicando eles. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe aí com seus amigos e comente também se tiver sugestões, até sugestões para a tela, né? Para que eu possa mexer para deixar mais visual para vocês, sugestão de conteúdo, né? E obrigado.